Meus irmãos, boa noite. Deus nos dá, nessa ocasião, a graça, o privilégio de nos reunirmos para o louvor, para a adoração. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê graça, que o Senhor aceite o nosso culto, a nossa adoração, que tudo que fizermos aqui promova a glória do nosso Deus e Pai. Eu quero convidá-los para a leitura do Salmo 103. Por favor, abra sua Bíblia. No Salmo 103. O Salmo 103 é atribuído a Davi. E nós vamos ler juntos os 8 primeiros versos. Leitura em conjunto dos 8 primeiros versos do Salmo 103. Vamos lá? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Até aí. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao teu nome. Com esse versículo aprendemos que o louvor deve ocupar toda a nossa vida. O louvor é algo elástico, é algo holístico, no sentido de que exige tudo da gente, exige toda a nossa vida. Tudo que há em mim, bendiga o seu nome que é santo. Nesse instante nós vamos adorar a Deus, entoando juntos o hino 14 do nosso cenário. Peço para que os nossos irmãos da música venham aqui e nos auxiliem. Nós vamos cantar para a glória do Senhor esse belo e conhecido hino do nosso cenário. Vamos nós louvar a Deus? Vamos. Ao Senhor de toda a luz, Ele é santo, santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Ele que é santo, santo. O povo de Deus vai se levantar e a uma só voz, com alegria, entoaremos o hino. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, santo, santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, santo, santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, santo, santo. Nosso Deus eterno Pai, santo, santo, deu-nos bênçãos por Jesus, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim conosco glória dai, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai,
exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor, hoje, hoje. Tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nós vamos continuar fazendo precisamente isso, exaltando o nosso Deus e Pai. Nosso irmão diácono Edgar terá a bondade de orar nesse instante, louvando e adorando o eterno e todo-poderoso Deus. Vamos orar. Pai, te agradecemos muito, Senhor, nesta noite, por o Senhor ter nos trazido aqui à tua casa. Pai, te agradecemos porque, sem merecermos, ó Pai, o Senhor nos incluiu nos teus planos. Chamou a cada um de nós, entregou o teu Filho, Pai, pelos nossos pecados, Senhor, e nós só temos a agradecer. Agradecer, Senhor, porque levantamos todos os dias, de uma forma milagrosa, Pai, após o sono, sem que ninguém nos chamasse, o Senhor faz com que a nossa saúde ela seja restaurada, Senhor, todas as noites, Senhor, algo que não tem muita explicação, Senhor, é algo incrível. E nós te agradecemos muito, Pai, te agradecemos pela tua igreja, Pai, te agradecemos porque neste período delicado que estamos passando, o Senhor tem nos preservado, o Senhor tem cuidado do teu povo, Senhor. Ser conosco, receba todo o louvor, toda a honra e toda a glória, Pai, de cada um, do menor ao maior. Só o Senhor sabe como cada um veio até aqui à tua casa, Pai. Alguns tristes, outros alegres, mas independente disso, Pai, o Senhor tem uma bênção especial para nós, Senhor, e que o nosso coração esteja preparado, Senhor, para receber aquilo que vem do Senhor, através da tua palavra, e que brote, Senhor, caia numa terra fértil e dê frutos. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Os irmãos se assentem. Nós vamos ler a Escritura mais uma vez, agora no Novo Testamento, epístola endereçada aos Hebreus. Epístola aos Hebreus, capítulo 12. Vamos ler alternadamente do verso 4 ao verso de número 13. Leitura alternada de Hebreus, capítulo 12, do versículo 4 ao versículo de número 13. Peço a gentileza do Gui me ajudar na leitura, pode ser, Gui? Eu leio os versos pares e vocês lerão juntamente com o Gui os versos ímpares. Ali no microfone, Gui, por gentileza. Pode começar? Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. E estáis esquecidos de a exortação que com a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia,
Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. E fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Amém. Nessa passagem, o Espírito Santo diz para a igreja, através da Escritura, que as provações revelam o amor do Senhor. Nessa passagem, nós encontramos a informação de que Deus nunca nos prova para nosso prejuízo, mas sim para nosso crescimento. E quando o Senhor nos disciplina, quando o Senhor nos corrige, isso é demonstração de amor, de um amor paternal do Senhor por nós. O desejo do Senhor não é nosso prejuízo, antes é nossa cura. O verso 13 se encerra com essa palavra, com essa ideia. A disciplina quer promover correção e, sobretudo, cura. Que o Senhor derrame graça sobre nós, que Ele nos cure nessa noite, em nome de Jesus. Diante da palavra, nós vamos nesse instante orar. Deus fala conosco por intermédio da Escritura e nós falamos com o Senhor por intermédio da oração. Convido vocês, convido a todos para um tempo de oração silenciosa. Vamos nos apresentar ao Senhor e rogar por sua graça. Jesus, Senhor, me achego a Ti. Tua ira, que é santa, eu mereci. O Teu favor me estende aqui, aceita um pecador. No refrão cantaremos juntos, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Mesmo assentados, vamos cantar esse hino que tem tudo a ver com esse momento do culto de contrição e de confissão diante do nosso Deus e Pai. Cantemos. Aceita um beijo.
irmãos, nós vamos nos levantar agora e com alegria vamos declarar que o Senhor é grande, Ele é exaltado. Vamos cantar? Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus.
nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua presença, estamos, Senhor, com o nosso coração alegre e regozijante, porque temos o privilégio de louvar ao Teu nome, de engrandecer-Te na beleza da Tua santidade. Obrigado, Senhor, pela possibilidade desse ajuntamento, pela possibilidade dessa comunhão. É aqui que o Senhor ordena a Tua bênção, Senhor, e nós estamos com o nosso coração aberto para recebê-la. Que o Senhor continue a falar conosco, a ministrar aos nossos corações pelo Teu Espírito Santo. Fala conosco, ó Deus, através da Tua palavra, usa o Teu servo nessa noite. É a nossa súplica ao Senhor e a fazemos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar, irmãos. Louvado seja Deus, como é bom poder cantar louvores ao nosso Deus, ao nosso Pai Celestial. Só uma coisa, o pessoal da música, a gente vai cantar o hino 148 também. Fechado? Meus irmãos, eu quero convidá-los para a leitura de Daniel, 9º capítulo. Nós vamos ler os 19 primeiros versos. Nós temos conversado nas últimas semanas sobre 1 Tessalonicenses, no entanto, hoje a gente vai dar uma pausa. Vamos retomar o assunto no próximo domingo. Hoje vamos conversar sobre as preciosas lições que a gente pode aprender com Daniel, 9º capítulo. Leremos os 19 primeiros versos desse capítulo. Livro do profeta Daniel, está lá no Antigo Testamento. 9º capítulo. Esse capítulo é o registro de uma oração feita por esse destacado servo do Senhor do período do Primeiro Testamento. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. Daniel faz referência aqui ao livro do profeta Jeremias, que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os têm lançados, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém.
como está escrito na lei de Moisés. Todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das nossas iniquidades, ou melhor, por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as tuas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Eu gosto muito desse versículo. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Daniel está falando para Deus o seguinte: Senhor, eu não tenho nada para oferecer para o Senhor, eu não tenho mérito nenhum, só tenho deméritos. Eu oro rogando a tua misericórdia, não posso me apresentar diante do Senhor confiando na minha justiça. Verso 19, para encerrar a leitura da passagem. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Meus irmãos, os eventos descritos no livro do profeta Daniel remontam ao 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. É o que lemos na introdução do livro. Daniel, capítulo 1, verso 1, localiza o leitor. Os eventos aconteceram nesse período, 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. O ano é 605 a.C. Naquele ano, Nabucodonosor derrotou uma verdadeira coligação entre os impérios egípcio e assírio, grandes potências do mundo da época. Essa vitória aconteceu na cidade de Carquemes, atual região da Turquia. Com isso, teve início a ascensão da Babilônia como potência militar, econômica, cultural e política no mundo da época. Nabucodonosor, corajoso, cheio de si, avançou contra Jeoaquim e o levou cativo juntamente com grande parte da população para a distante região da Babilônia, não antes de profanar o templo de Jerusalém, usando os vasos e outros utensílios do templo para o culto do deus pagão Marduk. Nabucodonosor era um verdadeiro tirano, era um indivíduo cruel, impiedoso. Dentre os deportados, Nabucodonosor separou alguns jovens hebreus para serem estudantes na Babilônia. Como ocorre em todo o processo seletivo, alguns critérios foram definidos, né? Os critérios foram os seguintes: esses jovens deveriam ser instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e competentes para assistir. Nabucodonosor levou esses jovens
competentes, habilidosos para a Babilônia. Nabucodonosor levou Judá para o cativeiro no ano 586 a.C. Daniel, nessa época, tinha 14 anos, um jovenzinho, um adolescente. Quando Daniel fez essa oração registrada no capítulo 9, Daniel já era idoso, ele tinha 82 anos. O ano era 536 a.C., o primeiro ano do reinado de Dario, o Medo. Daniel foi um grande instrumento de Deus para abençoar o seu povo, para abençoar o povo de Israel, naquele período muito difícil e complexo que foi o período do exílio na Babilônia. Daniel foi uma bênção para o seu povo e foi uma bênção também para a própria Babilônia. Para compreendermos essa passagem e a mensagem do livro de Daniel, é importante considerarmos que o livro do profeta Daniel é o representante no Antigo Testamento daquele tipo de literatura denominada de apocalíptica. A literatura apocalíptica foi um evento do judaísmo tardio e manifestou mais uma vez a esperança de um futuro melhor, de uma situação mais confortável para Israel. O livro de Daniel possui uma divisão muito simples e fácil de ser assimilada, percebida e identificada. Nos capítulos 1 a 6, fala-se de Daniel na terceira pessoa. No restante do livro, Daniel fala na primeira pessoa. É importante também considerarmos que o autor do livro de Daniel escreveu o seu livro para orientar o povo no sentido de informar esse povo do fato de que o protagonista da história é o próprio Deus. Ele levanta e destitui reis. Ele está no controle de todas as coisas. Os grandes eventos que influenciam a humanidade. O livro do profeta Daniel, o autor desse livro compreende que é o Senhor que está por trás de todas essas coisas, arranjando, organizando, levantando pessoas, destituindo pessoas a fim de que a sua vontade aconteça. Daniel é um exemplo de uma espiritualidade engajada, de uma espiritualidade que deve ser imitada por nós. Daniel era um crente desempenhando um importante papel político e civil dentro de sociedades idólatras e descrentes. No atual cenário brasileiro, acontece o mesmo. Não quero aqui manifestar apoio político a ninguém. No entanto, nós temos hoje, nos ministérios, 2 pastores da nossa denominação atuando na condição de ministros. O ministro André Mendonça e o ministro Milton Ribeiro. Para quem não sabe, o reverendo André Mendonça foi ovelha do reverendo Milton quando era pequeno, né? E hoje os dois têm a responsabilidade de servir ao Senhor dentro desse papel. Muito bem, eu quero conversar com vocês e destacar aqui 3 lições que a gente pode aprender com esse texto. 3 lições para a nossa espiritualidade. A primeira lição que a gente aprende aqui é a importância de uma vida biblicamente orientada. A Escritura afirma no início do capítulo 9 que Daniel estava fazendo o quê? Qual era a atividade de Daniel no início do capítulo 9? Ele estava lendo os livros. Que livro? A Escritura. Ele estava lendo o profeta Jeremias. Repare que é através da Bíblia que Daniel percebe e interpreta a realidade à sua volta. Por meio da leitura do livro do profeta Jeremias, Daniel fica sabendo o motivo do exílio e o período que esse exílio duraria. O exílio dos judeus na Babilônia não era um acidente, mas sim uma determinação de Deus, e o povo não seria liberto enquanto esse tempo não chegasse.
Ao longo da história, muitas pessoas negaram, muitas pessoas atacaram e procuraram destruir as Sagradas Escrituras, porém ela permanece. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, lemos o seguinte: passará o céu e a terra, as minhas palavras não passarão. No Salmo 119, no verso 152, lemos: quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabeleceste para sempre. No Novo Testamento lemos Paulo escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra grega traduzida por inspirada comunica a ideia de que a Escritura foi soprada por Deus. A Bíblia é produto divino, é resultado do Deus que se revelou, é resultado do Deus que se apresenta ao homem pecador e que se acomoda e que se ajusta às condições humanas, a fim de que esse homem consiga compreendê-lo e também discernir a sua vontade, bem como o seu propósito salvador. Para compreendermos a ideia de Escritura, a doutrina da Escritura, é importante considerarmos alguns tópicos. Em primeiro lugar, é importante considerarmos o que a teologia ensina acerca de revelação. A religião da Bíblia apresenta-se como distintamente revelada. Essa é uma afirmação de um dos grandes professores do seminário de Princeton, Benjamin Warfield. A religião da Bíblia apresenta-se como distintamente revelada, afirmou o teólogo lá do século XIX. Tá? Benjamin Warfield viveu no século XIX nos Estados Unidos. O que isso quer dizer? A ideia do teólogo é que é Deus que toma a iniciativa. É Deus quem se apresenta ao homem pecador. A religião da Bíblia é marcada por revelação. É Deus que se mostra, é Deus que se revela. E como Deus se revela? A teologia também nos ajuda a compreendermos isso. Entendemos, a partir do ensino bíblico, que Deus se revela por meio da criação. Essa é a revelação chamada geral. A natureza, a beleza da criação, a ordem que existe em todas as coisas, aponta para o fato de que existe um Criador. Algumas semanas atrás eu vi um documentário, eu achei curioso. Esse documentário falava sobre a Lua. E aí no documentário, os cientistas afirmavam o seguinte, que eles ficavam assim, surpresos pelo fato das dimensões da Lua corresponderem exatamente àquilo que é necessário para um eclipse total. Se a Lua fosse 1 quilômetro menor ou 1 quilômetro maior no seu diâmetro, o fenômeno do eclipse total não seria possível. E aí o pessoal lá estava falando, olha só que coincidência, né? Que coisa mais fantástica. A gente sabe que não existe coincidência nenhuma. É o Senhor quem criou todas as coisas. É Deus que criou desse jeito, dessa forma perfeita. Os céus proclamam a glória do Senhor. A segunda forma pela qual Deus se apresenta é através da Escritura, é através da Bíblia. Por meio da Bíblia somos informados a respeito de quem somos, a respeito das nossas dificuldades, a respeito da nossa condição espiritual, e somos informados especialmente daquilo que Deus fez em Cristo para a nossa salvação e redenção. É por isso que a teologia chama esse segundo tipo de revelação especial. Deus se revela especialmente seu propósito salvador, sua graça, sua misericórdia, seu desejo de abençoar o homem. Deus faz essa revelação através da Escritura Sagrada. Meus irmãos, devemos orientar a nossa vida tão somente pela palavra de Deus. Daniel tinha muitas visões. Se você ler o livro de Daniel, você vai verificar que ele teve muitas visões, ele teve muitas experiências fantásticas, espetaculares, experiências singulares, mas ele
continuou sempre valorizando a Escritura. Daniel tinha visões, mas nunca abandonou a Bíblia. Infelizmente, o universo evangélico brasileiro valoriza muito visões, entre outras coisas. No entanto, muitas vezes essas visões são valorizadas em detrimento da Escritura, e aí não é legal. Daniel tinha visões, bacana, mas ele nunca abandonou a Bíblia. Eu quero fazer a seguinte pergunta para vocês. O que você considera na hora de tomar uma decisão? Vamos lá, seja sincero comigo. O que você considera na hora de tomar uma decisão? Sua reputação? O que outros vão falar de você? Antes de tomar uma decisão, você considera os conselhos dos amigos ímpios do trabalho? Não que eles não falem coisas boas, tá? Não é esse o meu ponto. O meu ponto é que a gente não pode tomar decisões importantes baseados em outras coisas que sejam incompatíveis com os valores da Escritura. O meu ponto princípio aqui é o seguinte: a Bíblia deve nos dirigir. O povo de Deus deve ser caracterizado por ser um povo apegado à Bíblia. Os antigos protestantes brasileiros eram chamados de povo do livro. E ser povo do livro não significa, não implica em ser ignorante em relação a outros livros. Pelo contrário, o protestantismo valoriza a cultura, valoriza a educação. O Mackenzie completa hoje, né, Francisco? 150 anos de fundação. Foi fundado lá na capital em 1870. A gente valoriza a cultura, bacana, mas valorizamos especialmente o livro, que é a Escritura, que é a Bíblia, e somente a Escritura deve reger a nossa vida, a nossa conduta, bem como a igreja. Então, Daniel percebia a realidade, interpretava a realidade à sua volta a partir da Bíblia, deve ser assim também conosco. Segunda lição que aprendemos aqui com o texto é a lição da oração. Verso 4. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse. O capítulo 9 inteiro é o registro de uma oração de Daniel. Então, olha só. Daniel tinha o hábito de ler a Bíblia e ele tinha também o hábito de orar. A teologia entende isso como meios de graça. Palavra, oração, sacramentos, batismo e ceia são as formas pelas quais Deus comunica a sua graça ao seu povo. A gente cresce espiritualmente, nós somos fortalecidos quando usamos esses recursos que o próprio Deus nos deu para nosso bem e progresso espiritual. Que belo exemplo Daniel nos dá. Ele orou quando era adolescente, lá no capítulo 1. Ele orou com os seus amigos, de acordo com o registro do capítulo 2. Daniel orava 3 vezes ao dia, lá na janela, voltado para Jerusalém. Esse é o registro do capítulo 6. Ou seja, Daniel, no Antigo Testamento, já observava o mandamento apostólico que a gente encontra em 1 Tessalonicenses capítulo 5, que diz: orai sem cessar. Que belo e inspirador exemplo Daniel nos dá. O decreto de Deus era que o cativeiro seria de 70 anos, mas a determinação de Deus passava pelo quebrantamento do povo. Contudo, aqueles anos no cativeiro ainda não tinham quebrantado o povo de Deus. Às vezes, leva tempo para Deus quebrantar o nosso coração. Às vezes, o nosso coração fica duro demais, azedo demais, amargo demais, decepcionado demais, e leva tempo para Deus tratar a gente. Levou tempo para o povo no deserto aprender as lições que Deus queria que eles aprendessem. Levou tempo para o povo de Deus aprender as lições
quando foram deportados para a Babilônia. Às vezes o nosso coração fica endurecido e as coisas são mais demoradas. Só que Daniel não se sentiu desanimado de orar por causa do decreto. Ao contrário, ficou mais encorajado para o fazer. Diante do Senhor, o que faz Daniel? Ele se prostra, ele se humilha, ele se veste com pano de saco e cinza, símbolo aqui de que ele compreendia a sua pequenez e de que ele precisava desesperadamente do Senhor. Daniel era um homem do palácio, Daniel era uma autoridade, mas ele se despoja de tudo para falar com o Senhor. O importante para ele era falar com o seu Pai Celestial. E deve ser assim também conosco. Nosso maior privilégio é de sermos filhos do Senhor e de termos condições de falarmos com Ele. Meus irmãos, a oração verdadeira não é uma obra, não é um exercício, não é uma atitude piedosa, mas o pedido de um filho ao coração do Pai. Quem fez essa afirmação foi o teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer. Oração não é obra, oração não é exercício, é o pedido de um filho endereçado ao coração do Pai. A oração não existe para informar Deus a respeito do que Ele já sabe sobre nós. Deus, estou passando por uma prova, por uma luta. Já sei, meu filho. Eu permiti. Para que serve a oração, então, se não é para pedir coisas ou para informar coisas? A oração serve para gozarmos da alegria de experimentarmos a vontade de Deus em nossas vidas. Quero dividir com vocês também um conselho do pastor Wayne Cordeiro. O pastor Wayne Cordeiro é pastor lá no Havaí. E ele escreveu um livro chamado Andando com um Tanque Vazio. Nesse livro ele fala sobre a síndrome do burnout, sobre gente que fica muito cansada. Não é? E aí ele diz o seguinte: peço a Deus que silencie qualquer outras vozes que não a sua. Esse é o hábito do pastor Wayne Cordeiro antes de orar e de ler a Bíblia. Ele fala assim: Senhor, agora eu quero ouvir a tua voz. Por favor, silencie qualquer outra voz que não seja a sua. Não quero me ouvir, Deus. Eu quero agora ouvir o Senhor. Nós também precisamos fazer essa oração com frequência. Senhor, silencie qualquer outras vozes dentro do meu coração e da minha mente. Agora, importa-me ouvir o Senhor e ser dirigido, comandado, presidido pelo Senhor mesmo. A terceira e última lição que nós aprendemos com essa passagem é a lição da confissão. Daniel confessa seus erros e o erro do povo para Deus. Eu fico muito impressionado com Daniel, porque ele não transfere culpa. Ele não transfere responsabilidades. Ele diz o seguinte: Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, a mim e a todo o povo. Os príncipes do povo erraram, mas eu errei com eles. É muito confortável quando a gente transfere culpa. É muito fácil responsabilizarmos os políticos. É muito fácil responsabilizarmos os ímpios, os descrentes pelas dificuldades. É muito fácil a gente transferir culpa. É muito fácil a gente responsabilizar o cônjuge pelas dificuldades do matrimônio. É muito fácil a gente responsabilizar o diretor da escola. É muito fácil a gente responsabilizar o patrão. É muito fácil a gente transferir culpa. E, na verdade, essa é a tendência dos homens. Desde os primórdios, não foi isso que fez Adão? É muito fácil transferir culpa. Daniel não transferiu culpa, ele assumiu a culpa diante do Senhor. Ele diz que o povo pecou e ele reconhece aqui que ele faz parte desse povo. Senhor, o povo pecou e eu pequei junto, portanto, Deus, misericórdia de mim
e dos meus pares. Daniel está corado de vergonha. Sabe aquela cara vermelha? Quando a gente é pego em flagrante, a gente fica com o rosto corado de vergonha. Foi essa a postura de Daniel diante do Senhor. Ele ficou com vergonha. Infelizmente, nós vivemos em uma época onde às vezes as pessoas sentem vergonha de fazer o que é certo. O povo está tão acostumado, olha eu já transferindo a culpa, olha eu já falando que é o povo que erra. A gente está tão acostumado com o que é errado, com o que é o ilícito, que às vezes a gente nem sente mais vergonha de fazer o que é errado, mas às vezes a gente fica com embaraço de fazer o que é certo. Vão me chamar de fundamentalista, vão me chamar de conservador, vão me chamar de quadrado. Para com isso, meu. É crente ou não é? Tem valores ou não tem? Esses valores são negociáveis ou não? O pecado, prezados irmãos, deve ser confessado e deve ser interrompido. O fato é que nós somos miseravelmente pecadores e precisamos de graça e de perdão. Quando confessamos nossos pecados, precisamos confessar a nossa natureza. Geralmente, na confissão, nós confessamos nossos deslizes, não a nossa condição. Ai, Deus, me perdoa porque segunda-feira eu contei uma mentirinha. Mas já passou. Esse é o jeito certo de pedir perdão? Não. O jeito certo é falar assim: Senhor, me perdoa porque eu sou um mentiroso. É diferente. Senhor, me perdoa porque naquela ocasião eu pensei aquilo que não deveria. É o jeito certo de pedir perdão? Talvez não. Talvez o mais correto seja: Senhor, me perdoa, porque na verdade, de acordo com a sua palavra, eu me enquadro dentro do quadro daqueles que são adúlteros. Me perdoe, ó Deus, porque sou adúltero. Precisamos confessar a nossa condição, não apenas os nossos deslizes. Confessar apenas meus deslizes mais evidentes jamais transformará o meu caráter, mas ao confessar o que eu sou, eu me coloco no caminho da transformação. Pessoas espiritualmente cegas não são somente cegas, elas estão cegas para a sua própria cegueira. Entre os puritanos havia uma frase muito comum. Eles diziam o seguinte: o olho não vê o próprio olho. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que muitas vezes a gente não consegue, de fato, compreender a gente mesmo. A ideia é que a gente precisa sempre da avaliação de uma outra pessoa. A ideia de que a gente deve sempre desconfiar da gente mesmo. No mês passado, o pessoal da UPA propôs para que a igreja lesse o livro de Provérbios. Hein, Gui? Eu fiz essa leitura, para mim foi muito bom. E eu fiquei impressionado com a quantidade de versículos que possuem mais ou menos a seguinte ideia: olha, não vai muito na sua que você vai se dar mal. Você não leu isso lá também, Gui? Olha, não confia muito na sua própria opinião. Peça conselhos. Olha, você não tem tanta moral assim. Quem faz o que é reto aos seus próprios olhos é tolo. É mais ou menos essa a ideia que se encontra assim abundantemente no livro de Provérbios. Então nós precisamos confessar a nossa condição ao Senhor. E quando confessamos os nossos pecados, nós fazemos aquilo que Daniel fez. A gente implora misericórdia ao Senhor, no verso 18. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Quando a gente ora, a gente sempre deve se lembrar disso daqui.
Eu estou me apresentando ao meu Pai Celestial e eu não compareço diante dele porque sou justo, porque tenho mérito. Eu compareço diante dele confiando na misericórdia dele. Meus irmãos, para grandes pecadores como eu, como você, existe um grande Salvador, que é Jesus. Graças a Deus por isso. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê graça e que a nossa vida seja orientada por esses valores. Vida biblicamente orientada. Tome decisões de acordo com a Bíblia. Tá? Se importe com a Bíblia, com a vontade de Deus para você. Também aprendemos sobre a importância da oração e a importância da confissão. Que o Senhor nos fortaleça e nos dê graça. Nós vamos, nesse instante, entoar o hino 148, nos preparando já para o término do nosso serviço, término do nosso culto. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás. O que acontece quando Jesus está com a gente? Vamos ler o restinho? Eu não temo a noite, vou dormir em paz. O povo de Deus vai se levantar e cantar essa verdade. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal, que em ti eu tenha proteção final. Guarda o marinheiro do violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor. Manda ao triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e seguro durmo sem perturbação. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo em tua casa. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo ajuntamento do teu povo. Que alegria, ó Deus, é poder estar com irmãos que professam a mesma fé, que foram lavados, ó Deus, no mesmo sangue. Ó Pai, nós te louvamos porque, não obstante sermos pequenos e sermos frágeis, somos sempre objeto do teu cuidado, da tua atenção, do teu amparo, da tua misericórdia. Ó Deus, receba a nossa adoração, receba nosso culto, nosso serviço nessa noite. Ó Pai, imploramos para que o Senhor nos despeça
debaixo da tua bênção, debaixo da tua paz. Rogamos, ó Deus, a tua graça sobre essa noite e sobre essa semana que se inicia. Ó Deus, é a oração do teu povo, feita no nome poderoso, precioso de Jesus, Senhor nosso. Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno e bendito Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com a sua vida, com a vida de todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Vamos lá, já cantaram o amém.